Olá, paz do Senhor, tudo bem? Bem, nós estamos aqui hoje de um jeito um pouquinho diferente, mas não importa a distância, o importante é obter conhecimento e nós estaremos entrando hoje num novo trimestre, tá? A gente vai falar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa primeira lição é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, tá bom? Então a gente vai fazer um breve resumo sobre a lição de hoje, para a gente não perder conteúdo. E eu não vou estar fazendo a leitura dos textos, eu vou estar fazendo só os comentários, tá? E eu peço que vocês aí acompanhem, tá? Vejam os textos e a gente possa aprender e ter conteúdo em nossas vidas, porque essa aula, esse trimestre vai ser um trimestre muito bom, bastante polêmico, então tem bastante coisa para a gente poder tratar, falar e aprender, tá bom? Durante todos esses 3 meses que virão pela frente. Então, a introdução, a carta aos Efésios, ela é a coroa da teologia paulina, tá bom? E ela é a expressão mais sublime e majestosa do Evangelho. Há passagens nos capítulos 1, por exemplo, em que o apóstolo Paulo, ele é como se fosse transportado para além de si mesmo e como se perdesse numa explosão de louvor, de adoração e ações de graças a Deus. Tá? Ele louva a Deus, ele adora a Deus de uma forma muito linda. Tá? Dentro dessa carta, falando a respeito da doutrina, da palavra do Senhor, de como ela deve ser pregada. Tá? Então, Efésios é uma epístola muito boa, muito linda, e o próprio autor da lição, ele vai colocar lá na introdução que ela é conhecida como a rainha das epístolas ou como a coroa dos escritos de Paulo, por ser uma carta muito sublime, muito linda, com um conteúdo muito forte e interessante usado até os dias de hoje. Tá? A gente vai para o primeiro tópico da lição, que fala sobre a autoria e a data, e o primeiro ponto é a autoria, né? E Efésios, ele fica muito evidentemente que foi escrita por Paulo, tá? A autoria dessa carta ela é textual. Paulo ele vai escrever, vai dizer que ele escreveu, lá no capítulo 1, no versículo 1 mesmo, ele já fala a respeito que eu, Paulo, escrevo, ou seja, ele já ali se chama também de prisioneiro de Cristo Jesus, ele se chama de detento no Senhor e fala que ele é embaixador das cadeias, ou seja, ele o tempo todo vai mostrar que ele que está escrevendo aquela carta. Paulo estava preso já há bastante tempo e quando ele estava preso agora em Roma, ele escreve essas mensagens e envia pelos seus amigos, tá? E Tíquico, eu não sei pronunciar direito, mas acho que é isso, tá? Tíquico, juntamente ele envia essas cartas aí, leva essa carta até Éfeso, tá? E faz aí ser conhecida aquilo que Paulo queria passar para aqueles homens, tá bom? Um fato interessante, é importante a gente esclarecer que não houve uma mudança de nome, como aconteceu em outros casos, por exemplo, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Tá? Paulo, ele não tem o seu nome mudado, não é de Saulo para Paulo, como às vezes a gente até acaba pregando e falando disso. A mensagem é até bonita, né? E Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, ou seja, Deus muda o nome, muda a história. Não, em Paulo isso não aconteceu, tá bom? Em Atos 13, versículo 9, vai falar a respeito disso. Então, Saulo, também chamado Paulo, tá, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimás e disse. E aí o texto vai dar continuidade, mas a parte interessante para nós é essa, aonde mostra que Paulo, ele também era Saulo, era Paulo e Paulo era Saulo, tá? Era só questão da dupla cidadania de Paulo, que ele era judeu e era romano, tá bom? Ou seja, esse versículo, ele mostra Saulo, tá? E mostra também que a partir de então ele passa a ser chamado de Paulo, tá? A Bíblia diz que ele tinha 2 nomes diferentes, o que era um fato comum para um judeu que tinha dupla cidadania, e a cidadania era romana, como era o caso de Paulo, tá bom? Então, isso não existe, infelizmente, a gente acaba sendo levado pelas palavras erradas, pelo hábito de não pesquisar, de não querer entender, a gente acaba ouvindo e acaba repetindo o que as pessoas falam, e a gente acaba dizendo besteirinha, por exemplo, como Paulo e Saulo era Paulo e tal, e foi mudado o nome, e não, isso não existe, tá? Isso é mentira, não há verdade nessa frase, não há verdade nessa palavra. A verdade é que Paulo é Saulo, Saulo é Paulo, é somente aonde é falado que difere. Tá? É como se fosse João no Brasil, John nos Estados Unidos, João no Brasil, Juan na Espanha. É o mesmo nome, porém a forma que se pronuncia é diferente, tá bom? Então vamos para o segundo ponto, que fala sobre
a assinatura apostólica. E é interessante esse ponto porque Paulo ele começa a sua carta mencionando os únicos dois títulos de fama que ele possui. O primeiro era um apóstolo de Cristo. Nesta afirmação ele tinha em mente três coisas. A primeira é que ele significava que pertencia a Cristo, tá? A sua vida já não era própria para dispor do seu próprio gosto, ele estava vivendo para Cristo. A segunda, ela significava que tinha sido comissionado, ou seja, estava sendo enviado por Jesus Cristo. E a terceira é que dá a entender que todo o poder que ele possuía, os milagres, a libertação, a expulsão de demônios, que ele possuía foi o quê? O poder delegado. Deus deu para ele, Jesus deu para ele, tá? Através disso ali, por isso que ele sempre falava a respeito disso, que ele era um apóstolo de Cristo, tá bom? E isso afirma três coisas, tá? E as três coisas que eu falei agora. A primeira, que ele pertencia a Cristo. A segunda, que ele tinha sido enviado por Cristo. E a terceira é que se ele tinha algum poder, esse poder foi delegado também por Cristo. E o segundo título que ele sempre falava é que Paulo, ele continua dizendo que ele era um apóstolo por vontade de Deus. Ao dizer isso, Paulo ele não está se vangloriando, mas sim ele está colocando a sua admiração em Cristo, porque Paulo ele vivia o final de seus dias e o assombro de que Deus tivesse eleito um homem como ele para que pudesse fazer essa tarefa. O cristão, a gente nunca deve se inflar por fazer a obra de Deus, a gente nunca deve se vangloriar por fazer as coisas. Nós em tudo temos que dar graças e glórias a Deus, porque tudo é por Ele, para Ele e somente dele, tá bom? Então, que a gente entenda isso aí, entender os chamados de Paulo também é muito importante, tá? Terceiro ponto da lição vai falar uma epístola da prisão. As epístolas da prisão, elas são um conjunto de cartas paulinas que, tradicionalmente, elas são associadas a um período em que Paulo ele esteve preso em Roma, tá? Que isso é bem nos meados do primeiro século. As cartas a Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon, em cada uma dessas 4 cartas é feita referência a estar em cadeias, tá bom? Então, em cada uma delas é feita referência a estar em cadeias. Por exemplo, em Efésios capítulo 3, versículo 1, tá? Ele vai falar a respeito que estava preso. Lá no capítulo 4 ele fala que está preso. No capítulo 6 ele fala que está preso. Em Filipenses capítulo 1, no versículo 17 ele fala. No versículo 13 ele fala. No versículo 14 ele fala. E Colossenses capítulo 4, 18 e em Filemon, versículo 1, 9, tá? Então, é uma carta que é feita nas cadeias, por isso que é uma epístola da prisão, é um conjunto de cartas onde Paulo, dentro da prisão, ele faz menção de escrever essas cartas. O quarto ponto do primeiro tópico é data, tá? E a data que a gente precisa saber é que a carta foi escrita em Roma, o que a gente já sabe, e foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo, tá bom? Então, é o que está já no texto aí da lição, tá? É a base bíblica para isso, está lá em Atos capítulo 28, versículos 16 ao 31, tá bom? Então, é isso aí que a gente precisa saber. Paulo estava em prisão domiciliar, ele podia receber visitas, tá? E através disso aí ele consegue enviar as suas cartas, tá? Através ali de amigos, tá bom? Como, por exemplo, Tíquico, que eu não sei falar direito, Tíquico, tá bom? E ele manda cartas para Efésios, para Filipenses ele manda outro, para Colossenses outro, para Filemon outro, os amigos que fazem essa transmissão aí da mensagem. Vamos lá para o segundo tópico, e no primeiro ponto do segundo tópico é a cidade de Éfeso. E essa cidade ela fica localizada no foz do rio Cáster, do lado do leste do mar Egeu. A cidade de Éfeso era talvez mais bem conhecida pelo seu templo dedicado à deusa Artemis ou Diana, tá? Éfeso era conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo e ela era também um importante centro político, educacional e comercial, equiparado a Alexandria, por exemplo, no Egito, a Antioquia da Psídia, na Ásia Menor meridional, tá bom? A cidade também foi construída nas encostas dos montes e atualmente o que mais se destaca na cidade, no local, é o enorme teatro que fica de frente para o antigo porto e o mar. Tá? Então esse teatro ele tinha a capacidade de 25 mil pessoas e é algo que se destaca até hoje, tá? Lá onde ele está estabelecido, que é conhecido, se não me engano, na Turquia. Então, tá bom? A gente tem a cidade de Éfeso, que é a nova Turquia hoje em dia, e lá tem esse teatro até os dias de hoje, que é um ponto turístico, tá? E as ruas, fora as ruas de Éfeso, que era a rua principal de Éfeso, era toda de mármore, com várias colunas bonitas, armadas por frente, por trás, era algo muito, muito interessante, uma cidade muito bem estruturada,
estruturada, falando aí a respeito, vamos botar assim, de arquitetura, né, do seu ponto cultural. Então era muito bom. Tá? E eu estava lendo em um lugar que falava a respeito de Éfeso, que se ir a Éfeso era como se fosse ir a Nova York hoje. Era um lugar que todo mundo queria ir, todo mundo queria estar, todo mundo queria estar presente. Então era muito interessante. Vamos para o segundo ponto, que é a religiosidade em Éfeso. Tá? Quando a gente fala de religiosidade em Éfeso, eu acabei de falar sobre a deusa Diana, a gente pega aqui na mitologia clássica, quem era Artemis? Ela era irmã de Apolo, filho de Leto e Zeus. Tá? Ela é equiparada com a Diana romana, deusa lua, que era uma caçadora, protetora da feminilidade. Tá? Então, eles estavam ali, a religiosidade de Éfeso era baseado nisso, baseado nessa mulher. Tá? E os cultos deles eram praticados através dos sacerdotes eunucos, dos assistentes e de prostitutas sagradas. Tá? A imagem dessa deusa não era uma imagem de um corpo, como a gente pensa, era como se fosse, por exemplo, tipo um meteorito, tá? E eles ganhavam muito dinheiro vendendo essas imagens, vendendo essas réplicas, vendendo essas coisas. E como é que eu posso dizer? O templo, né, dos dias de Paulo, como eu já disse, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a adoração a Artemis em Éfeso estendia-se por toda a Grécia, por Roma, na Síria, tá? Então era uma coisa bem forte mesmo, bem negócio grandioso. A religiosidade lá pagã era gigantesca, era severa mesmo. Vamos lá para o terceiro ponto, que é a igreja de Éfeso, tá? A igreja de Éfeso, ela foi muito bem estabelecida na doutrina apostólica. É provável que o evangelho ele tenha sido primeiramente levado a Éfeso por quem? Priscila e Áquila, que era um casal, tá, que excepcionalmente dotado, tá, dotado do conhecimento a respeito da palavra de Deus, que foi deixado lá por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo ele vai pastorear essa igreja por cerca de 3 anos. E depois de Paulo ter saído, Timóteo, o jovem Timóteo, ele pastoreou a congregação por 1 ano e meio mais ou menos. Tá? E nesse 1 ano e meio, Timóteo ele vai lutar bastante contra o falso ensino de alguns homens influentes que haviam ali na cidade de Éfeso. Tá? Por exemplo, Irmineu e Alexandre, que eram 2 presbíteros, tá, que faziam parte dessa congregação e que ensinavam ali a igreja de forma errada, pregando um falso evangelho, um falso Cristo, tudo errado. E Timóteo ele vai lutar muito contra tudo isso. Todos os ensinos básicos foram ministrados. Tá? Em Atos 20, 27, vai dizer que jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ou seja, Paulo ele sempre anunciava com vontade, com veemência a palavra de Deus. E em Éfeso, eu acredito que principalmente mais porque ele passa 3 anos ali. 3 anos ensinando, 3 anos pregando, 3 anos admoestando, falando a respeito da palavra de Deus. Tá? E pelo teor do conteúdo da epístola de Paulo aos Efésios, observa-se que aquela igreja era espiritual. Tá? É interessante notar que mesmo com uma equipe doutrinária forte, depois de mais ou menos 30 anos, Cristo deu ao apóstolo João a carta para essa igreja, indicando que as pessoas de lá haviam feito o quê? Abandonado o seu amor inicial por ele. Isso aí está registrado lá em Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 a 7. Tá? Então vamos lá, para o quarto ponto do segundo tópico, que é a saudação epistolar. Tá? A saudação é a mais breve de todos os escritos de Paulo. Ele vai se dirigir aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Por que santos e fiéis? Santos, no sentido ali que Paulo está dizendo, é separado. Tá bom? Santo, a gente tem de santidade, é separado. Fiéis, por quê? Porque eles são fiéis para aquilo que eles foram separados. Tá? Então, por isso que Paulo ele chama de santos e fiéis, dando sempre essa ideia, tá? De santos e fiéis, separados, tá? E fiéis porque eles vivem para aquilo que eles foram separados, ou seja, vivem dentro do sistema para o qual foram separados para viver, tá bom? Um ponto interessante aqui nesse ponto, saudação epistolar, quando Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, tá? Que são uma palavra que lembra o favor imerecido de Deus por nós. E quando a gente fala graça
e paz, Paulo ele está mostrando isso aí que era uma saudação comum por ele, tá, para a igreja primitiva, e Paulo ele vai usar ela em todas as cartas, tá, e aqui ele acrescenta Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, tá, porque deles vinha a autoridade com o que Paulo falava, então ele mostrava sempre isso. É interessante isso, que Paulo ele sempre mostrava de onde vinha a autoridade, de onde ele falava, de onde vinha o que ele mostrava, aquilo que ele falava, todas as manifestações do poder de Deus, através da vida de Paulo, ele mostra, tá, através da palavra, tá bom? E é isso. Vamos lá para o terceiro tópico da nossa mensagem, da nossa aula, que é propósito e mensagem. O propósito. Qual é o propósito da carta de Éfeso? Os primeiros 3 capítulos são inteiramente teológicos, tá? Com ênfase na doutrina do Novo Testamento. E os 3 últimos são práticos. Paulo ele vai tratar do comportamento cristão. Nos 3 primeiros capítulos da carta de Paulo, ele oferece sua concepção sobre a unidade de Cristo. E nos 3 seguintes, nos outros 3 capítulos, ele mostra muito sobre o lugar da igreja no plano de Deus e como a igreja deve levar a cabo essa unidade em estar na presença de Deus. Paulo ele vai buscar encorajar e admoestar os efésios, lembrando-os a respeito das imensuráveis bênçãos em Jesus Cristo. E por isso mesmo deveriam viver de maneira digna delas. A verdade importante e enfatizada é a igreja como o atual corpo espiritual e terreno de Cristo. Ou seja, Paulo ele vai mostrar de primeiro, vamos botar assim, de uma forma teórica, de uma forma doutrinária, e segundo, na forma prática, tá? Como a gente tem lá, por exemplo, em Efésios 6, falando a respeito da forma prática, de como a gente deve combater, não é contra carne nem sangue, mas contra potestades, espírito, entre outras coisas, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, já encerrando nossa pequena lição, tá? Falando sobre a mensagem, tá? Qual era a mensagem que a carta aos Efésios tinha que passar para o povo? A ideia-chave de Efésios é a reunião de todas as coisas em Jesus Cristo. Cristo, ele é o centro em que se unem todas as coisas. Ele é o laço em que tudo se liga. Cristo, ele é o cabeça do corpo e o Espírito Santo é como se fosse a sua força vital. Então, cada cristão tem que ter isso dentro de si. Os outros temas importantes que essa carta aos Efésios vai falar são coisas que incluem, por exemplo, riquezas e a plenitude das bênçãos para o cristão. Paulo, ele vai escrever a respeito da riqueza de sua graça, ou no caso, a respeito da riqueza de Deus, lá no capítulo 1, versículo 7, ele vai escrever sobre as insondáveis riquezas de Cristo, no capítulo 3, no versículo 8, ele vai falar da riqueza da sua glória, no capítulo 3, do versículo 16, Paulo ele vai admoestar os cristãos a serem tomados de toda a plenitude de Deus, no capítulo 3, no versículo 19, ele vai falar que nós devemos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Lá no capítulo 4, no versículo 13, ele vai falar para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, no capítulo 5, no versículo 18. Ele vai falar as riquezas que eles têm em Cristo são baseadas em sua graça, lá no capítulo 1, no versículo 2, no capítulo 1, no versículo 2, no versículo 6 e 7, tá? Vai falar a respeito disso, vai falar a respeito da paz de Deus, no versículo 2 do capítulo 1, da sua força e do seu poder, lá no capítulo 6, no versículo 10, seu amor, no capítulo 2, versículo 4, e vai falar do fato de nós sermos criados por Ele, tá? Pelo seu Espírito Santo, pela sua oferta, seu sacrifício e a sua armadura. Ou seja, a mensagem que Paulo vai passar aos Efésios é tudo isso que eu falei aqui, tá? Você vai ouvindo e vai dando pausa, vai lendo a referência, vai ouvindo e vai dando pausa, vai lendo a referência, tá? Mostrando essa ideia, falando sempre a respeito do amor, a respeito da intimidade, a respeito do Espírito Santo, a respeito de uma vida com Deus, a respeito de ser varonil na presença de Deus, tá? Tudo isso é o que Paulo vai falar para os Efésios, tá? Mediante a palavra de Deus revelada a ele para a cidade de Éfeso. Tá bom? E conclusão, chegamos ao final dessa aula, tá bom? E uma pergunta, algumas, né? Para que existe igreja? Qual é a sua verdadeira função no plano de Deus?
Onde intervém a igreja nesse propósito de trazer uma nova unificação em um mundo desunido? Não sabe responder nada disso? A carta aos Efésios traz resposta como uma das frases mais importantes do apóstolo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja tem que ser as mãos para a obra de Cristo, pés para correr atrás dos que se desviam, uma boca que fala por ele, um instrumento e um corpo pelos quais pode operar. Efésios nos instrui que Cristo é um instrumento de Deus para a reconciliação e que a igreja é um instrumento de Cristo para essa reconciliação. Então, a resposta para essa pergunta é: somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, tá bom? Então, a igreja existe para quê? Para alcançar, para resgatar, para salvar. Qual é a verdadeira função da igreja? Alcançar, resgatar, salvar, tá? E onde a igreja intervém neste propósito? Trazer uma nova unificação ao mundo desunido, através da reconciliação, que a igreja é o instrumento para essa reconciliação. Então, a gente encerrou a nossa aula hoje, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter compreendido, tá? Nesse pequeno resumo aí, a ideia que essa lição tem para nós, tá bom? E que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.